Eclesiastes capítulo 12, versículo 1. Vamos só ficar no primeiro. A minha oração é que Deus marque a minha vida e a tua vida a partir desse texto. Eu lembro quantos congressos jovens, quantos eventos de juventude. Esse era quase que um texto áureo dos eventos envolvendo juventude, adolescentes e etc. Mas eu quero que a gente dê uma olhada nesse texto a partir de uma perspectiva que nós vamos entender pela ação do Espírito. Está na tela. Eu vou pedir que você faça essa leitura com entusiasmo. Vamos, todo mundo junto? Lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis e se aproximem os anos em que você dirá: não tenho satisfação neles. Mais uma vez, vamos. Lembra-te do teu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis e se aproximem os anos em que você dirá: não tenho satisfação neles. Amém. Senhor Deus, esta é a tua bendita e santa palavra. Pai, marca-nos com o poder dessa palavra, e que esta palavra, Pai, ela venha e cair em nós e nos faça, Deus, caminhar daqui para frente com segurança, porque a tua palavra produz isso em nós. Em nome de Jesus, dizemos amém nesta hora. Amém. Bíblia aberta, não feche a tua Bíblia essa leitura que você acabou de fazer. Eclesiastes foi escrito por Salomão. Armazene tudo o que você vai estar ouvindo. Salomão, filho de Davi, rei Davi. Deus deu a Salomão uma porção, uma capacidade que ele se tornou um homem, eu diria que ímpar na história da humanidade. Tamanha a sua inteligência, a sua capacidade que Deus concedeu a ele de escrever sobre coisas, e praticamente ele escreveu quase que sobre tudo. Salomão escreveu 3 livros na Bíblia. Armazena isso, 3 livros. O primeiro livro que Salomão escreveu, ele deu o título de O Cântico dos Cânticos, ou seja, a mais bela composição, Cânticos de Salomão. Estudiosos afirmam que quando Salomão escreveu o Cântico dos Cânticos, ele estava na faixa dos 30 anos de idade, 28 a 30 anos de idade. Foi quando ele escreveu o livro Cântico dos Cânticos. O tempo passou, ele chegou à idade madura, ele chegou à idade de um homem maduro, e parece que nesse amadurecimento, Deus agregou sobre ele mais e mais capacidade. Deus colocou sobre ele mais e mais sinapses e uma capacidade sobrenatural, a ponto que ele foi capaz de encantar o mundo de sua época. Nesse período, no esplendor da sua capacidade intelectual, mental, física, organizacional, ele escreveu o livro de Provérbios. O livro de Provérbios é inegavelmente um dos livros mais profundos em tudo que
que é comportamento humano e áreas da inteligência, das relações que existe no planeta Terra. A maioria quase que absoluta, dos preletores que tratam de comportamento humano, que tratam das interações em sociedade, usam como plataforma o livro de Provérbios, Provérbios de Salomão. São insights, são pitadas profundas, que a partir de uma sentença você consegue navegar por horizontes quase que sem fim. Salomão, ele escreveu o livro de Provérbios. O tempo passa, Salomão envelheceu, Salomão agora é um homem velho, Salomão agora é um homem amargurado, Salomão agora é um homem que está envolto num caos social, num caos do seu governo, porque Salomão, ele, num descuido comportamental, ele se envolveu com muitas mulheres. Ele teve uma vida agora, nesse final, completamente destroçada. Ele agora tem centenas e centenas de mulheres e concubinas. E essas mulheres que ele tem, essas concubinas que ele tem, nas centenas, elas trazem para dentro do palácio e trazem para a relação com ele os seus deuses, os seus astarotes, os seus ídolos. Sansão agora, ele está completamente perdido em si mesmo. Salomão, centenas de mulheres e concubinas, ídolos para tudo que é canto. E é nesse momento que ele está muito mal, na curva que desce da sua vida, é que ele escreve Eclesiastes. Eu quero chamar Eclesiastes hoje de uma autobiografia autorizada por si mesmo. Quando ele escreve Eclesiastes, ele está escrevendo com um espelho diante dele. Então, ele mesmo está contando a história dele. Um homem que lá atrás escreveu um livro que é o Cântico dos Cânticos, que é a coisa mais linda. Amadurece, ganha musculatura física, mental, emocional, escreve Provérbios. Ímpar, um livro ímpar da palavra de Deus. Um livro que, como já disse, é usado por cristãos e não cristãos. É usado por tudo que é reunião que você possa pensar, tem sempre uma pitada de Salomão por trás. E agora ele escreve isso. E quando ele escreve Eclesiastes, ele revela nas entrelinhas como ele está se vendo. Parece engraçado, eu era mais novo, cansei de pegar esse texto e lançar esse texto apontando para aquela juventude. Lembra-te do teu Criador. Mas na verdade, o que ele está tentando dizer aqui, o que ele está dizendo aqui, eu vou resumir numa pequena sentença. Lembre-se do seu Criador nos dias da sua mocidade, antes que venham os dias difíceis e se aproximem os anos que você vai dizer, que eu vou dizer, não tenho alegria, não tenho contentamento disso. Salomão está dizendo uma coisinha nesse texto, para facilitar. Não repitam os meus erros. Não repitam os meus erros. Não me imitem. Não me imitem. Eu não posso ser modelo para vocês. Esse texto está dizendo, está revelando, está mostrando
o pior status de um ser humano. É alguém que chega no final da sua caminhada de vida. Veja só, nós éramos outro dia uma criança, crescemos um pouquinho, aprendemos a andar, mais um pouquinho viramos um junior, um adolescente, um jovem, um homem maduro, um homem na melhor idade, e daqui a pouco a gente começa a descer, e vai descendo, e daqui a pouco nós somos um ancião, e daqui a pouco a gente é uma pessoa bem idosa. Salomão está dizendo, e quando eu chego nesse momento, e eu olho para trás, eu disse, uau, eu podia ter feito melhor. Eu podia ter feito melhor. Lembre-se do teu Criador de Deus. Lembrar agora, não dá mais para fazer mais nada. Lembrar agora é tarde demais. Ele está dizendo, olha, não me imitem não. Eu queria ter dito isso quando eu estava lá no começo. Eu queria ter me firmado nisso quando eu era bem novo, quando eu era bem jovem, quando eu era um rapazinho, quando eu era um adolescente. Eu queria ter dito isso. Eu vou lembrar de Deus na minha caminhada. Eu vou ter um compromisso com Ele. Eu não vou me distanciar dEle. Eu queria ter dito isso lá. Para que, quando eu chegasse lá naquele final, a minha curva não estivesse descendo. A minha curva estivesse subindo. Quem assistiu um dos filmes mais maravilhosos sobre a temática judaica, chamado A Lista de Schindler, e se tem uma boa memória, lembra a cena final daquele filme, quando aquele ator, que é um resgatador de judeus que estão indo para a morte, depois de ter feito tantas ações que resgataram vidas da morte, ele chega no final e começa a ver algumas joias. Ele diz, uau, era mais alguém que eu podia ter tirado. Isso aqui era mais alguém que eu podia ter tirado. Era mais alguém que eu podia ter livrado. Aquele take final mostra alguém que está dizendo assim, uau, eu podia ter aproveitado isso para livrar vidas lá atrás. Deus mandou fazer uma pergunta para mim hoje, para você. E eu começo perguntando para mim mesmo. E a pergunta é, Jaime, o que você está fazendo com a tua vida? O que você está fazendo com a tua vida? Aquele moço que fez uma musiquinha, que o Brasil inteiro cantou, deixa a vida me levar, a vida leva eu. O que você está fazendo com a tua vida? O que você está fazendo com a tua vida? Porque sabe, não tem como entrar num túnel do tempo, não criar, essa máquina só existe lá no cinema, só em Hollywood. Não tem como entrar numa máquina e dizer assim, apertar uns botões e dizer assim, eu quero voltar a ter 17 anos. Essa máquina não existe. Então, se eu joguei fora os 17 anos, os 20 anos, os 21 anos, se eu joguei fora isso, eu não tenho mais como trazê-lo de volta. Se eu não fui sensato, ele está dizendo aqui, eu fui insensato, eu me envolvi com mais de 1000 mulheres, eu me deixei levar por ídolos, eu me tornei um idólatra. Eu arruinei um reino que era elogiado. A rainha de Sabá disse assim, eu nunca vi nada igual. Eu fico pensando se a rainha de Sabá volta nesse momento final. Ela diria, uau, que decepção. O que tu fez, cara? Que decepção.
Que decepção. A gente não percebe que o que nós fazemos pode estar arruinando de forma fatal o futuro. A televisão mostrou uma tragédia que aconteceu aqui no Paraná. Você deve ter visto. Uma relação pesada, bruta, criminosa. A pergunta é, por que se mantém essa relação? Por que se mantém essa relação? Uma moça que na foto parece ser uma moça muito bonita. Por quê? Por que manter isso? Mas eu não sei. Opressão, prisão espiritual, falta de gritar socorro e dizer, ore por mim, interceda por mim, para Deus cortar esse laço. E as coisas vão acontecendo. Quando Davi, no final do reino dele, aquele texto que foi lido hoje, de 2 Samuel capítulo 7, Deus diz que trouxe paz. Igreja, quando Davi morre e é promovido à glória, Salomão assume. A história diz que Salomão, ele enfrentou 40 anos de paz. 40 anos de paz. E nesses 40 anos, ele escreve cantares. Uma preciosidade da literatura bíblica e terrena. Ele escreve provérbios. Tente começar a ler provérbios em casa essa semana. Você vai ficar, meu Deus, que é isso? Da onde ele tirou? Então como é que isso vinha assim, dessa maneira? Cada capítulo é uma inspiração maior. Falando de tudo, uma beleza de literatura. Profunda. Mas quando chega em Cantares, agora ele está velhinho, decrépito, está mal. Mas não apenas porque envelheceu, porque envelhecer não é ruim. Envelhecer não é um dano. Todo mundo vai envelhecer. O problema é como chega nesse momento. O problema é quando chega aí. Alguém que fez tudo errado, que estragou tudo. Como chega aí? Eu acho que tem hora que eu fico meio filósofo na rua, quando eu vejo alguém, um morador de rua, ou alguém catando um mendigo de cabelo branco. Eu não sei você. Eu paro e fico assim, meu Deus, o que esse moço fez com a juventude dele para estar nesse estado? O que esse moço fez? Outro dia vi estava numa atividade física, correndo na rua, aí está aí lá catando lata de alumínio. Olhei, deve ter já uns 60 anos, talvez um pouco menos. E parei para conversar um pouco com ele. E minha conversa eu sempre aproveito para dar uma pitada de falar do Evangelho, tentar pegar uma abertura. E quando eu começo a falar de Evangelho, que Deus muda, que Deus faz milagre, ele olha para mim assim, eu conheço a palavra. Eu olhei para ele, tu conhece a palavra? Ele falou, eu conheço. Eu falei, como é que tu conhece a palavra? Eu fui presbítero. Eu falei, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Você está mentindo. Você está mentindo, cara. Como um presbítero vai chegar nesse momento? Ele, está acreditando em mim não? Aí ele tinha um celular. Ele pegou o celular, tirou o celular do bolso dele, uma roupa esfarrapada, botou uma foto lá, aqui. E quando eu olhei, era um batismo em águas. E ele falou assim, essa aqui é minha filha, esse aqui é meu genro, é a foto do batismo, numa igreja aqui no Rio de Janeiro. Eu falei, meu Deus, é verdade. Eu falei, amigo, cabelos brancos, como é que tu chegou nessa situação? Muita mulher. Mulher casa sério. Está pensando o quê? Mulher consome dinheiro. Não é fácil não. Mulher, bebida.
Eu não chorei para ele, eu chorei aqui dentro. Eu olhei para ele e falei, meu Deus, como alguém consegue arruinar uma preciosidade chamada vida? Como? Ele agora quer ser conselheiro. Tá bom, perfeito, pode ser. Porque entre as linhas, ele está dizendo assim, não me imitem não. Lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis. Ele está dizendo assim, agora eu descobri que dia difícil existe, e ele chegou. Os dias difíceis chegaram para mim. E se você ler o versículo 2, é mais forte ainda o que ele vai dizer. Antes que se escureçam o sol e a luz, e as estrelas, e a lua e as estrelas, e as nuvens voltem depois da chuva. Antes que o caos absoluto aconteça, lembra do teu Criador. Deus mandou dizer para mim, para você que está comigo agora, Portugal e tantos lugares, a conta chega. A conta de uma vida sem sensatez chega. A conta de uma vida que é colocado como um jogo de dado do nada, ela chega. A conta de uma vida sem compromisso com Deus, chega. Irmãos, a conta chega. E a gente acha que está tudo bem. Aí vem o outro, diz, não, deixa a vida me levar. O negócio é paz e amor, é curtir. Esquece. Essa semana, mais uma cantora de fama internacional. Mais uma overdose. Quando a conta chega, quando a cobrança chega, aí o que a gente faz? Então ele está dizendo para quem hoje está aqui em bom sucesso. Lembra-te de Deus nos dias da tua mocidade. Olha, alimenta essa planta de Deus. Alimenta essa vida com Deus. Lembra todo dia. Porque quando chegar o mau dia, você vai poder olhar para trás e dizer, uau, graças a Deus, está tudo certo aqui para trás. Bem-aventurado é o homem, bem-aventurado é a mulher, que pode, depois dos anos, olhar para trás e dizer assim, pela misericórdia de Deus, se pudesse começar de novo, faria a mesma coisa, porque a coisa não está perfeita, mas a coisa não está perdida. Por que a gente tem a tendência de querer pensar depois? Por que a gente tem aquela tendência de querer fazer a coisa depois? Alguém colocou lá no seu epitáfio, não me dê flores na minha morte. Se quer dar flor, dá em vida. Porque dá depois, não adiantou mais. Se tem que abraçar, abraça hoje. Se tem que beijar, beija hoje. Se tem que dar carinho, dá hoje. Se tem que dar reconhecimento, dá hoje. Porque se não der hoje, quando chegar, por que eu não dei? Agora está tarde demais. Lembra-te do teu Criador, agora passou. Agora o time passou, o time foi embora. Acabou, não tem como mais rebobinar esse filme. Ele vai dizer, tudo que vier às tuas mãos para fazer, faze conforme as tuas forças. Porque na sepultura, para onde tu vai, não tem como fazer mais. Então, se você tem que fazer, faz hoje. Se você tem que decidir, decida hoje. Se você tem que, faz hoje. Porque senão vai ser isso aqui. Lembre-te do teu Criador nos dias, antes que venham os maus dias. Que venham os maus dias, se você fez o dever de casa. Porque se você fez o dever de casa e os maus dias chegaram, você está tranquilo.
Você está tranquilo. Ó, pastor, chegou o mau dia, mas eu estou tranquilo. Estou como Paulo, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Agora só me resta a coroa da justiça, porque eu fiz o dever de casa. Lembra aquela situação da vida escolar? Que a gente quer estudar a matéria no dia da prova, no dia anterior? É a mesma coisa. Aquele estudante que passou o ano letivo estudando cada mês, fazendo dever de casa, quando ele chega no dia da prova, como é que ele chega? Como diz o hino, calmo, sereno e tranquilo. Como é que está? Estou calmo. Agora, aquele que chega assim, você sabe, não estudou. Ele não estudou e ele diz, pastor, ore por mim, igreja, ore por mim, porque amanhã eu tenho uma prova. Vai descer o espírito da cola, e o espírito da cola vai me mostrar tudo. Não existe espírito da cola, irmãos. Não existe espírito da cola. Isso não existe. Isso só no mundo de Bob. Esse espírito não existe. O que existe é você ter feito os deveres todinho de casa. Ter feito o dever, pesquisou, olhou, veio a prova, você, está difícil, mas calma aí, ela vai sair. Aí você faz, aí você consegue. Deus mandou que eu dissesse hoje, para mim e para cada um de nós aqui agora. Eu não quero, irmãos, porque é a pior coisa que existe. A pior coisa que existe é olhar para trás e, meu Deus, o que eu fiz com a minha vida? O que eu fiz? Meu Deus, ele tinha tudo para dar certo. A gente quer ser crente no final. A Bíblia conta para nós a história de um homem que ele acabou virando muito crente no final da história, mas de maneira muito drástica. Sansão. Conhece a história desse homem? Já ouviu falar nesse homem? Deus, pela presciência dele, Deus escolheu que Sansão ia nascer. E Deus desenhou para ele tudo diferente. Uma comida diferente, uma vida diferente, tudo diferente. Sansão, ele foi escolhido por Deus para ser um nazireu. E Deus disse assim, olha, menino, com você, a gente vai fazer algo grande nessa terra. E ele começa bem, mas de repente ele começa a quebrar todos os princípios de Deus. Todos os princípios de Deus. E daqui a pouco, resumindo, Sansão está envolvido com mulheres, uma aqui, uma acolá, outra acolá, outra acolá. E daqui a pouco Sansão está careca, cego e como tema de escárnio para uma sociedade. A misericórdia de Deus é tão inexplicável que quando ele está cego, servindo de escárnio, ele ora, Deus, só essa vez. Irmãos, o plano e o propósito de Deus é algo tão especial, que diz assim, tudo bem, cara, eu vou cumprir meu plano, eu levantei você para você acabar com essa, eu vou cumprir meu plano. E Deus permite que venha um poder sobre ele, e ele que está completamente esbagaçado de tanto que sofreu naquela tortura, Deus o empodera ali com força, e ele consegue abalar aquelas colunas, e a Bíblia vai dizer assim, e na sua morte, ele matou mais inimigos que em toda a sua vida. Bonito isso, mas pensa comigo, esse era o plano original de Deus? Eu estou perguntando, esse era o plano original de Deus? Não. O plano original de Deus não era esse. O plano original de Deus não era ter um nazireu cego, como um flagelo humano, sendo motivo de escárnio daquele povo. O plano original de Deus não era aquele. Você veio hoje aqui, eu quero fazer um pedido a você. Valoriza a vida que Deus te deu. Valoriza a tua vida. Valoriza a tua vida. Valoriza a tua vida seguindo aquela receita do Salmo 1. Bem-aventurado é o varão que não anda, não senta, não se envolve com nada que não presta. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Valoriza a tua vida.
Valoriza, dá valor, agrega valor. Pastor, como? Colocando a palavra. Agrega valor, porque quando você chegar lá naquele finalzinho, você vai poder repetir as palavras dos dois valentes de Moisés, que subiram para espiar a terra. Hoje, eu sou tão forte, e tão capaz, e tão energizado como era há 40 anos atrás. Deus tem isso para você. Deus tem isso para mim. E eu queria que você dissesse em nome de Jesus: eu vou terminar melhor do que comecei. Você vai terminar melhor. Você vai começar a colocar em oração. Por exemplo, Deus, me ajuda a ser um filho melhor. Você já orou isso? Você já orou isso? Vamos orar, diga assim: Senhor Deus, me ajude a ser um filho melhor. Me ajude a ser um cidadão melhor. Diga isso, me ajude a ser um cidadão melhor. Esposo ou esposa, você vai botar no masculino ou feminino. Diga assim, eu vou falar: Deus me ajude a ser um esposo melhor. Você vai dizer esposa. Você já fez essa oração? Ou você acha que você já é a fina flor? Me ajude a ser um esposo melhor, me ajude a ser um pai melhor, me ajude a ser um crente melhor, porque eu não quero dizer isso aí, eu não quero, Deus, eu não quero, porque vai dizer isso aí quem esqueceu de dizer antes, quem não disse lá atrás, mas quem viveu a cada dia. E eu amo Moisés no Salmo 90, quando ele diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias. Senhor, me ensina a viver meus 15 anos, meus 16 anos, meus 17 anos, me ensina a viver. Há dias atrás, evangelizando alguém, e eu sou muito direto, eu perguntei para a pessoa: qual a tua idade? E a pessoa falou: 17 anos. Eu falei: não, a idade verdadeira. Ela falou 17. Quase que eu falei: digo ou não digo? Digo ou não digo? Digo ou não digo? Digo ou não digo? Mas eu estava evangelizando, estava com muito afeto, muito carinho. Mas eu acho que ela leu os meus olhos. Eu falei: tu está gasta, menina. Tu está gasta. Tu tem 17 com cara de 35. Tu está gasta, moça. Tu está gasta. É sério isso. Por quê? Por que isso, irmãos? É a maneira como a gente vive. É a maneira como a gente vive. Uma maneira de... O baile funk vai até 5 da manhã, 6 da manhã. 6 da manhã. O baile funk vira a madrugada e entra no amanhecer. Bebidas, cigarros e outras coisitas mais. Preservativo, você acha as centenas pelo chão, as centenas. Há pouco tempo atrás, já apresentou essa criança? Não, eu quero apresentar na igreja, tem uma igreja, vamos apresentar. Obrigado. Qual o nome? Fulano. Que linda. Abençoa. E o nome do pai? Silêncio. Não, o nome do pai da criança. Silêncio. Emudeceu. Eu pensei: deve estar preso. Está preso? Morreu? Não. Então qual o nome? Eu não sei. Você não sabe? Você não sabe o nome? Eu não sei. Eu tive um ato instintivo. Falei: Deus, tem misericórdia, Deus. Tem misericórdia. Eu tentei pensar aquela criança, quando começar a entrar na idade da razão: mãe, quem é meu pai? Ela vai dizer a mesma coisa que disse para mim? Eu não sei.
Salomão, lembre-se do seu Criador nos dias. A nossa relação com Deus tem que começar lá atrás. A nossa relação com Deus tem que começar lá na nossa mocidade. E mocidade aqui não é 22 anos, não. Mocidade aqui tem que ser lá 5, 6 aninhos já tem que estar ali. A nossa relação. Oração. Oração. Meu netinho dormiu comigo ontem em casa. E hoje pela manhã, no carro. Vamos orar, me dá a mão aqui. Repita essa oração comigo. Palavra por palavra. Senhor meu Deus, Senhor meu Deus. Eu te agradeço, eu te agradeço. Repita essa oração. E fui orando, repete comigo cada palavra. Porque o meu desejo é que isso entre em você e tome conta de você o tempo todo. Que isso esteja dentro de você. Dentro de você. Dentro de você. Porque se isso não acontecer, o tempo não, o relógio da vida biológico não para. O relógio biológico não para. Não diga para mim, mas eu pergunto, qual é a tua idade? Você já pensou como é que a coisa está indo rápido? Tem dia que eu fico em casa assim, pensando, meu Deus, daqui mais um punhadinho de meses, eu estou com 70 anos. 70. Parece que foi ontem que eu fiz 22. Foi ontem. 21, 18, foi ontem. O meu e o teu não para. Eu estou com 65. Esse ano, se tiver vivo até setembro, 66. Mas você está perto. 48, 49, 51, 52. Tu também está indo, campeão. O detalhe não é essa neura da idade. O detalhe é o que estamos fazendo com a vida. Isso é o que detalhe. É isso que marca como você está vivendo o teu dia a dia, a tua semana. Ah, pastor, eu estou vivendo, eu estou no prazer. Eu estou no prazer. Cerveja, futebol, garota, eu estou no prazer. Estou no prazer. Nunca mais veio aqui. Sumiu, não sei por onde anda. Desintegrou, não sei. Gosto de ficar na porta. Olha como é que a gente é falho na percepção. Estou na porta, vem um rapaz, corpo musculoso, boa pinta. E eu olhei e falei, pô, cara bonito, rosto bonito. Falei, cara bonito. Quando ele entrou, eu sorri, abri os braços, dei um abraço apertado nele de cabra macho. Eu falei, tu congrega onde? Não. Que honra te receber aqui, cara. Que honra. E eu falando, pensei, caramba, será que alguma menina vai ganhar esse presente? Eu pensando. Ele veio e falou assim, é o senhor pastor? Eu falei, sou o pastor. É que eu estou com um problema. Olhei, não tinha pinta de drogado, não tinha pinta de cracudo. Chamei para o canto. Ô meu filho, estou aqui à disposição para te ouvir, para te ajudar. Você está em casa, você quer uma família. Qual o problema? Engasga. Meu filho, tu tá em casa. Eu estou com AIDS. Sabe aquele castelo meu? Virou castelo de areia. Eu falei, meu Deus, um cara novo, bonito, boa pinta, forte. Eu falei, filho, aí para aliviar, você fez transfusão de sangue? Eu tinha que aliviar. Ele disse, não. Eu falei, mas como você pegou? A mesma resposta da garota. Não sei. Não sei. Sabe que eu vim para cá pregar, eu vim zonzo naquele dia. Eu vim zonzo porque eu sou pai. Eu vim zonzo porque sou pastor de centenas de vidas.
olhei, falei, senta aqui na frente, conduzi ele, sentou. Mas aquilo não saía da minha mente. Falei, Deus, como mudar esse quadro agora? Como resolver isso agora? Como? O que fazer para mudar isso agora? O que fazer? Para não deixar barato, campeão, eu vou te fazer um pedido. Primeira menina que aparecer, paquera, troca de olhares, piscada de olhos. Para Deus te abençoar. Senta e abre o livro. Porque você tem que dar para ela. Você tem que dar para ela o direito de optar. Começa o namoro e caso, ou vai ficar apenas na amizade. Não esconda isso. Não esconda isso. O que a gente está fazendo na nossa vida, irmãos? O que estamos fazendo? Quando começamos a trocar o dia pela noite, o que estamos fazendo? Quando não cuidamos das coisas mais mínimas possíveis. Quando não honramos as pessoas. Quando não honramos pai e mãe. Quando não respeitamos a esposa e o esposo. Eu não sei se estou ficando muito sensível, mas aquela cena na televisão, de ver o cara esmurrando a menina, entrando no elevador, aquela pessoa, ele nem parou para pensar que elevador tem um monitoramento. Ele cascou dentro do elevador. Será que ele pensou? O circuito está desligado, está quebrado. Sobe para o apartamento, acaba de atropelar com pancadas. Voa pela varanda, desce na rua, pega um cadáver, levanta nos braços e volta novamente. Agora, arruinou a vida. Estudou, universidade, fez pós, fez doutor. O que agora? Agora vai viver o mundo chamado mundo carcerário. O que estamos fazendo com a nossa vida? Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Antes que venham os dias difíceis. Aqui tá fácil. A outra versão diz os dias maus. Os dias maus. Os dias maus chegam. Os dias maus chegam. Sabe, irmãos, e quando o dia mau chegar, irmãos, eu vou ter a quem recorrer. Eu gosto quando o salmista diz: elevo os meus olhos para os montes, e onde me virá o socorro? O meu socorro vem do... irmãos, quando o dia mau chega, eu sei para onde eu tenho que ir. E eu peço isso a você hoje. Sabe, irmãos, o melhor lugar que existe na terra, o melhor lugar, sabe qual é? É o teu lar. Você conhece um lugar melhor? Você conhece algum lar melhor? O melhor lugar que existe é a tua casa, lar, doce lar. É o melhor lugar. É o melhor lugar. Contei aqui há dias atrás, um sábado, foi um dia de semana, minha esposa falou, vou pedir uma pizza. Falei, não pede pizza não, sai de pizza. Faz um pirão. Ela faz um pirão pirão dos anjos. Tutu, feijão com farinha. E ela fez um tutu, feijão com farinha, umas rodelas de tomate, uma rodela de cebola e um ovo frito com geminha mole. Eu só faltei pegar o prato e fazer isso, olha. Mas eu passei o dedo. Eu fiz assim no prato, olha. Não existe pizza,
não existe nada que você compre que tenha esse sabor da comidinha caseira da tua casa. Mas a gente não dá valor a isso. E a gente vai tocando a vida. Eu olho para Salomão e eu digo, Deus, o que é o homem? O que é o homem, Deus? O que é o homem, Deus? O que é o homem? Salomão tem uma marca que é uma marca de tragédia. Alguém aqui sabe quem é a mãe de Salomão? Alguém lembra? Quem é a mãe de Salomão? Betseba. Irmãos, não dá para entender Deus. Deus, ele é inexplicável. Porque Salomão é filho de uma mulher que não era esposa de Davi. Salomão é filho de uma mulher que foi fruto de uma maluquice de Davi, seu pai. Betseba era casada com Urias, oficial de Davi. E Davi, num ato insano, se envolveu com uma mulher casada. E ela engravida. E manda o marido para a morte. O marido morre. E a criança nasce. E ele pega nos braços da criança, fruto de um adultério. Eu disse adultério, adultério. A criança adoece. E ele se desespera. Vira crente, jejua, não come. Desce na caverna com Deus. Para Deus curar a criança. E Deus não cura. E a criança vai para a glória. Mas a vida segue, né? A vida segue. Enterra a criança, se recupera, se levanta. Mas agora ele tem Betseba liberada. Porque agora Betseba é viúva. Aí volta a conviver com Betseba. E Betseba pega outra gravidez. E quem nasce? Salomão. Irmãos, a maledicência daquele tempo, os infernizadores podiam dizer, ia lá, Deus matou o primeiro, vai matar o segundo. E Deus não matou. Deus não matou o segundo. Então ele fala assim, esse segundo vai ser amaldiçoado. Vai nascer com uma doença crônica. Vai ter uma morte precoce. E Deus, para calar a boca de quem está lançando veneno e joio, Deus decide que aquele menino que nasceu vai ser um fenômeno na terra. Porque Deus vai dar a ele uma sabedoria, uma capacidade que ninguém conheceu. Irmãos, Salomão foi uma revolução de tudo que você possa pensar. A declaração mais linda é a rainha de Sabá sobre ele. Ela diz assim, depois que ela chega lá no palácio, e vê a liturgia, e vê toalha, vê os adereços, vê a decoração, vê a educação dos servos. Ela diz, uau, que é isso? Não me falaram nem, o quê? A metade. Você é muito além, cara. Eu fico tentando pensar, irmãos, em quem Sansão se espelhou? Em Deus. Porque o pai dele é um cara meio de espada na mão. Detalhes, tudo, uau, ela ficou assim, o que é isso? O que é isso? Você é muito mais do que eu pensei. É esse homem que dorme e fala, você vai ser rei, pede o que você quer. Eu quero poder, eu quero um exército, eu quero sabedoria. Me ensine, me capacite, me ensine a conduzir o teu povo. Quem sou eu para levar teu povo? E Deus fala, rapaz, gostei do teu pedido. Eu vou te dar sabedoria, vou te dar conhecimento, vou te dar inspiração, vou te dar tudo, mas também vou te dar poder, riqueza. Eu vou escancarar para você tudo que eu tenho. Beleza, né? Aí ele escreve Cantares. É o único livro da Bíblia, Cantares, que fala de uma relação entre Salomão e Sulamita. Mas na verdade está tipificando Cristo e a igreja.
Ele fala coisas, irmãos, da intimidade de um casamento que é de uma preciosidade tremenda. É uma poesia que não tem como não. Uau, o que é isso? É esse homem. Fica maduro, lá para os seus 40 anos, talvez, escreve Provérbios. É o máximo do máximo. Aí, as mulheres que ele está arranjando, de povos que Deus mandou tirar, mulheres ímpias, mulheres que cultuam outros deuses, cada uma que chega com sua beleza, chega com seus cabelos bonitos, chega com o seu rosto bonito, o seu desenho bonito, mas também chega trazendo os seus diabinhos. Eu fico vendo aqui na igreja, alguém namora em igreja. Não, pastor, é uma bênção, inteligente, bem empregado, tem carro, ganha um salário alto, só não é crente. Só não é crente. Era assim com Salomão. Só vinha aquelas mulheres lindérrimas, mas cada uma vinha assim, com uma tipo pipa, rabiola, cheia de diabinho. Cheia de diabinho. Eu fico pensando, quando ela botava aqueles baby dolls, aquelas camisolas bonitas, elas tiravam assim aqueles diabinhos, e ia lá e botava, esse fica aqui, esse fica aqui. Eles estavam, o que é isso aí? Não, isso aqui é meu Moloque, isso aqui é meu outro. Cheio de diabinho, cheio de velhinhas acesas, cheio de coisinhas. Não, isso aqui não mexe, isso aqui é um negócio que eu herdei da minha avó, de não sei mais quem. Isso foi arruinando a vida dele. Isso foi arruinando, foi arruinando a vida dele. E ele chega azedo, ele chega amargo, ele chega triste. Irmãos, eu quero dizer para você hoje, você vai ter os melhores dias da tua vida na tua velhice, em nome de Jesus. Amém. Diga comigo assim, vou olhar para trás com satisfação. Vou olhar para trás com satisfação. Vou olhar para trás. Meus netos não vão dizer que eu fui mentiroso. Meus netos não vão dizer que eu fui mentiroso. Meus netos não vão dizer. Essa semana, uma revista de grande edição aqui no Brasil trouxe a reportagem daquele garoto, filho de americano com uma brasileira, que a mãe morreu, e a avó, e o novo marido pegou e não queria devolver, que envolveu até a presidência da República. Você lembra, isso tem alguns anos. Esse garoto hoje é um garoto que vive nos Estados Unidos, ele é americano, então ele vive lá no país. E o repórter perguntou assim, e você tem visto a tua avó no Brasil? A avó legítima, que era a avó mesmo, o pai é um americano, que ele era um modelo, e a mãe era uma estilista de moda, ambos viviam na Itália. Se envolveram, ela engravidou e foi morar na América com ele. Um belo dia, essa história deu filme. Ela pega o filho, ele autoriza para vir ao Brasil, conhecer o Brasil, a família aqui no Brasil. E ela vem com o filho. E quando ela chega aqui, ela manda uma cartinha para ele. Quero o divórcio, não volto mais. Aí ele manda uma mensagem, pergunta, mas e meu filho? Não, eu vou criar. Não, mas o filho é meu. E começou uma briga. Ela casa com um grande advogado no Rio, passa um tempo, vai dar à luz e ela morre. A mãe morre. O pai não soube. Uma amiga do pai, navegando nessas redes sociais, lê lá uma notinha lá nos Face da vida. E vai ter uma cerimônia fúnebre de fulana. Aí ela fala, ô fulano, sabia que a tua ex-mulher morreu? Não, morreu. Ninguém me falou. Ele vem ao Brasil e diz, eu quero meu filho de volta. Não. Aí entra agora o terceiro, que era o marido atual. Não, ele agora é meu, vou criar. Não, o filho é meu. A briga começa. Envolveu Casa Branca, envolveu presidentes de países, Brasil e América. Resumo da ópera. Corte internacional julgou e o pai foi vencedor. O filho teve que voltar para a América. Esse garoto hoje está na faixa dos 20 anos.
O repórter perguntou para ele: e você tem ido ao Brasil? Não. Você tem falado com a tua avó? Não. Por quê? Porque ela mentiu para mim. Ela mentiu para mim. Ela mentiu para mim. Eu sou vô. Eu não gosto de fast food de Mac. Mas eu digo para o meu neto: vô, me leva lá. Eu falei: levo. Aí eu passo por um e não paro. Ele fala assim: vô, você prometeu. Eu falei: me perdoe. Eu vou parar no próximo. Aí eu vou para outro Mac. Comprar aquelas coisas cheias de ketchup, esparramar tudo ali. Porque eu prometi. Eu achei que ele tinha esquecido. Eu falei: vai. Quando eu passei, eu disse: vô, o Mac passou. Aí eu olho para ele e falei assim: cara, achei que tu tinha esquecido. Não esqueceu. Eu falei: eu vou achar outro Mac. Eu vou em outro. Eu vou em outro. Porque eu não quero que lá no futuro ele diga: meu avô mentia para mim, meu avô era mentiroso. Eu não quero. Eu decidi isso da minha vida. Eu decidi isso. E eu queria que você decidisse também coisas assim. Porque ele está dizendo: olha, eu não sou exemplo para vocês. Lembra-te do teu Criador nos dias, porque eu não lembrei. E porque eu não lembrei, eu enfiei os pés na lama. Porque eu não lembrei, eu me sujei todo. Porque eu não lembrei, eu manchei a minha história. Porque eu não lembrei, eu estou mal. E isso não vai acontecer contigo. Amém? Diga assim: eu vou terminar bem. Só ouvi um aleluia, 2 aleluia. Eu vou terminar bem. Bem. Quem fez o meu casamento está na glória. Nels Laures Olson. E quando eu chegar na glória, se ele me esperar na porta lá, e aí, Jami, e cadê aquela minha aluna? Eu falei: está aqui. Ela já chegou na tua frente, na minha frente. Ou eu cheguei na frente dela. Ela não quer na minha frente não, né, garota? Cadê ela? Eu falei: já chegou, está por aí, em algum canto aí. Não, eu cheguei primeiro. Eu estou falando você rir, porque isso é sério. Isso é muito sério. Se eu não me apego em Deus no começo, irmãos, eu vou arruinar a minha vida. Eu vou acabar com o futuro. E não sou apenas eu, não. É uma geração toda, é uma família toda. Porque os filhos vão pagar conta. Vão pagar conta dos desatinos do pai. Os filhos vão pagar conta das loucuras que o pai fez ou que a mãe fez. Você entende isso? Então você vai dizer hoje: Deus vai me dar força, porque eu vou consertar, eu vou resolver o que tem que ser resolvido, eu vou resolver o que tem que ser resolvido. Você vai achar que pastor gosta muito de filme, eu vejo muito filme, mas não, é que eu vejo tudo tirando lições. Segundo filme, antes de partir, se não assistiu, assiste, com aquele negro, né? Morgan Freeman e o outro, né? Jack Nixon. Assista esse filme. É um filme para crente assistir. Aquilo é. Morgan Freeman, um pobretão, um mecânico pobretão, um homem de classe média baixa. O outro, um milionário, dono de um hospital, ricaço, milionário, bilhardário. Mas, agora está velho, agora está com uma doença mortal, e nem falar com a filha fala, nem ter comunhão com os netos ele tem. São brigados. Adoece, vai para um hospital, aí Deus começa a agir, porque ele é o dono do hospital. E quando chega lá no hospital, não tem uma sala só para ele, é uma enfermaria com 2 camas, e bota lá um negro pobre do lado do milionário. E aquele negro é o tratamento de Deus para a vida dele. Tratamento de Deus. Ele vai se afeiçoando por aquele cara,
e diz assim, cara, se a gente der uma melhoradinha, vamos fazer um negócio antes de morrer. Porque a gente sabe que vai morrer os dois. Ele tem um avião e ele decide dar uma volta ao mundo, nos lugares mais bonitos que existe no mundo. E o cara vai com ele. E aquele cara com ele vai só colocando as pitadas de juízo. Resumindo o filme para você assistir. O filme termina, o outro morreu, o pobretão morreu, foi enterrado. Ele vai morrer depois. Mas antes de morrer, sabe o que ele faz? Sabe o que ele faz? Ele vai se reconciliar com a filha. Aquela cena é para chorar. A filha leva um susto, porque ele chega lá. A filha abre e se depara com o pai. Alguém que não procura, que não fala, alguém que não está nem aí para ela. Ela tipo, o que está acontecendo? E ele sem graça, vem chegando. Para consertar uma tragédia que está estendida. Irmãos, faz um conserto, faz uma aliança, se perdoam, se abraçam. E agora pode morrer em paz. Você entende isso hoje? Olhe comigo essa oração, Eclesiastes capítulo 12. Lembre-se do seu Criador. Está tão perfeito, estão colocando até o que eu não mandei. Olha, está vendo? Rapaz, Deus. Lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude. Antes que venham os maus dias. Antes que venham os maus dias. Você já disse para essa tua esposa, para esse teu esposo, que ele ou ela é importante para você? Vai dizer depois de morto? Diz hoje. Diz hoje. Diz hoje. Diz hoje. Desfruta hoje. Desfruta hoje. Ontem estava estudando, até 3 da manhã estudando, pensando, aí meu neto chega lá, falei, caramba, logo hoje. E deita na cama, e vai para o meu lado, e eu durmo na beirinha. Mas é meu neto. Tirei casquinha, orando o tempo todo, Senhor, abençoa, guarda, usa ele, levanta com saúde. Privilégio, vi como privilégio. De manhã, pegar pão, cortar, passar manteiga, botar o tênis. Privilégio, 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 privilégio. Eu não quero chegar lá, poxa, eu não fiz o que era para fazer, agora não dá mais para fazer. Então eu estou fazendo agora. Você entendeu isso hoje, amém? Diz para quem está do teu lado, diz, você é muito importante para mim, diga isso. Diga isso, diga isso. Diga isso, diga isso. Você é importante. Você é importante para mim, diga isso. Diga isso. E se é esposa, diz assim, eu quero ficar velhinho do teu lado, diga isso. A minha está com 60 anos, 60? Está chegando lá, né? A turma hoje troca por 3 de 20. Não. Diga isso. Irmãos, porque o relógio não para. O relógio não para no tempo, não para. Ele está indo rápido demais. E eu quero hoje dizer, Deus, me ensina a viver com sabedoria. Amém.